Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo a dúvida que me enviaste. É uma questão do 10º ano relativamente à geometria analítica, incidida então no tema dos vetores. O desafio é o seguinte: considera então no referencial ou com os vetores unitários EF os pontos A, cujas coordenadas são 2, 5, o ponto B com coordenadas menos 4, 2 e o ponto C de coordenadas menos 1 e menos 3. É-nos pedido então, neste problema, que efetuemos uma averiguação se os pontos A, B e C são então colineares. Bem, em primeiro lugar é necessário saber o que é que são pontos colineares. Então dizem-se que os pontos são colineares se conseguires então passar uma reta sobre esses mesmos três pontos. Ou seja, imagina que tens aqui uma determinada reta e para os pontos A, B e C serem colineares, os pontos têm que estar em cima dessa mesma reta. Por exemplo, teria aqui o ponto A, aqui o ponto B e por exemplo, aqui o ponto C. Desta forma, os três pontos são colineares. É a mesma definição, é mesmo essa. Dizem que diz que três pontos são colineares se conseguires fazer passar uma reta que apanhe exatamente os três pontos. Uma reta, uma única reta. Um caso onde os pontos não seriam colineares seria, por exemplo, eu ter aqui o ponto A, depois ter aqui o ponto B e depois teria, por exemplo, aqui o ponto C. E repara que se tu quisesses fazer passar uma única reta pelos três pontos, isso não seria possível, porque ao passares aqui uma reta em AB, ela não apanhava o C. Se passasses aqui uma reta pelos pontos B e C, não apanhavas o ponto A. E se passasses aqui uma reta por A e C, não apanharias o ponto B. Isto seria um caso onde os pontos não seriam colineares. Para os pontos serem colineares, eles têm que, por exemplo, ter têm que estar posicionados. Um exemplo desta forma. Agora não sei se você está ali, poderia estar mais à frente ou mais para trás. Mas para serem colineares, então, os pontos têm que estar todos alinhados numa reta. Têm que estar contidos numa só reta. Agora, como é que trabalhamos esta averiguação em termos analíticos? Né? Como é que eu consigo ver em termos analíticos se os pontos poderias aqui até, sei lá, poderias pôr os pontos do referencial, pegares numa régua e ver se conseguias apanhar uma reta com os três pontos. Mas eu penso que a questão aqui levará então para uma resolução um pouco mais analítica. E que conceito é que poderias aplicar aqui de forma a averiguar se os pontos seriam colineares? E podes trabalhar então a noção de colinearidade entre vetores. Para A, B e C serem colineares, eu poderia dizer, e bastava garantir isso, que este vetor AB, que eu acabei de posicionar aqui, fosse colinear com este vetor AC. Se eu descobrir que o vetor AB é então colinear com AC, repara que ambos os vetores teriam a mesma direção, o que implicaria que os pontos estariam exatamente em cima da mesma reta. Bem, então eu vou aqui à procura desta noção. Vou à procura se o vetor AB é então colinear com o vetor AC. E já sabes que analiticamente a gente prova isto ou averigua trabalhando da seguinte forma. Se AB é, até vou colocar aqui, se o vetor AB é colinear com AC, verifica sempre a seguinte relação. Podemos então dizer que o vetor AB pode ser igual a uma constante vezes o vetor AC. Obviamente aqui esta constante pertence aos números reais, exceto em zero. Como deves calcular, teremos então que fazer aqui alguns cálculos auxiliares na definição do vetor AB e do vetor AC. Bem, para definir um vetor AB tendo os pontos A e B, o vetor pode ser dado então pela diferença de B menos A, o que basicamente é pegar nas coordenadas do ponto B, que seriam menos 4, 2, e subtrair as coordenadas do ponto A, que seriam então 2 e 5. Fazendo aqui as operações, é mesmo subtrais a primeira coordenada e depois subtrais as segundas. Menos 4 menos 2 daria então menos 6 e 2 menos 5 daria menos 3. Agora, precisamos também de definir o vetor AC. O vetor AC seria dado então como C menos A. E é a mesma estratégia, pegamos nas coordenadas do ponto C, que seria menos 1 e menos 3, e vamos subtrair às coordenadas do ponto A, que seria então 2 e 5. Fiquei aqui sem espaço, deixa-me só reformular aqui este cálculo a nível espacial, menos, e então teria aqui 2 e 5. Ok. Efetuando os cálculos, subtrais as primeiras coordenadas e subtrais as segundas. Menos 1 menos 2 daria então menos 3 e menos 3 menos 5 daria menos 8. Uma vez definidos os vetores,
Passaremos então à definição de colinearidade de vetores. Trabalhando esta definição, metemos então aqui as componentes do vetor AB, que seria menos 6 e menos 3. Isto será então igual a uma constante vezes o vetor AC, que teria então de coordenadas menos 3 e menos 8. Lembra-te que uma constante vezes um vetor, né? K vezes U, tendo então U de componentes, o 1 e o 2, o K vezes U será sempre passar a constante multiplica pelas duas componentes, terias então K1 e Ku2. Sendo assim, eu posso então criar aqui um sistema, né, onde vou dizer que este menos 6 será exatamente igual a K vezes menos 3. Então teria menos 6 igual a menos 3, isto vou chamar K1, por exemplo, e depois faria então aqui a mesma coisa. Ou seja, menos 3 seria então igual a K vezes menos 8, ou seja, menos 8K2. Agora resolvo as duas equações em ordem a K. Aqui na primeira ficaria menos 6 a dividir por menos 3, o que daria exatamente 2. Aqui na segunda, o K2 daria menos 3 a dividir por menos 8. Isto dá positivo, mas dá 3 oitavos. Repara agora que os K's são diferentes. Dando este K diferente, quer dizer que as coordenadas não são proporcionais. Se as coordenadas não são proporcionais, os vetores não são colineares. Bastaria agora dizer que K1 diferente de K2, portanto, podemos então concluir que o vetor AB não é colinear com o vetor AC. Então, podemos dizer que A, B e C não são colineares. Ok? Podemos então dizer que os pontos A, B e C não são colineares. A resolução seria mesmo... Isto é uma sugestão, né? Mas foi o caminho assim mais simples que eu optei então para resolver esta questão. Fica então aqui a resolução do exercício. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.